Boa noite. Mais uma terça-feira que nós nos encontramos aqui reunidos para ampliar um pouquinho a nossa visão com relação ao Evangelho, baseado nessa obra incomensurável de Emmanuel, o Pão Nosso, que retrata algumas passagens do Evangelho e são dissertadas à luz do Espiritismo. Uma clareza tão impressionante que muito nos empolga, muito nos ilumina, para que nós continuemos a nossa jornada mais alicerçados no Evangelho, no amor e na fraternidade. Que Deus, nosso Pai, nos inspire, nos ampare, nos fortaleça. Que todos os nossos irmãos que porventura hoje não puderam comparecer, onde estiverem, que recebam toda essa paz, toda essa harmonia, todo esse amor, todo esse carinho. Que aproveitemos bem essa noite, que aproveitemos bem tudo aquilo que será dissertado, para que realmente nos modifiquemos intimamente, nos tornando a cada dia pessoas melhores e mais ativas no bem. Que o Senhor nos ilumine, nos ampare, nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Nós estamos já no capítulo 75 do livro Pão Nosso. Hoje o título é Murmurações. Murmurações. Alguém sabe a definição dessa palavra? Reclamação, queixas. Quando você fica falando, remoendo assim, uma coisa bem devagar, bem murmurando. Olha só como é que as coisas são interessantes. A gente fala sempre que o nascedouro dos nossos problemas está na nossa mente. Quando a gente começa a murmurar, começa a reclamar, e passa a ser um padrão da nossa vida, o que acontece? Nós estamos criando o nosso mundo íntimo. Sem querer, a gente sem prestar atenção, a gente está criando a nossa própria infelicidade. A gente está dando asas a ela, está dando campo para que ela se desenvolva. A gente pensa que tudo que está no mundo externo nos afeta e nos torna infelizes ou injustiçados, mas na realidade existe uma lei tão poderosa que nos rege que a gente não consegue ainda compreender. Então a gente vai por algumas dicasinhas básicas de saúde física e mental. A primeira é pensar bem, porque tudo ademais acontece a partir daí. Se a gente já deita falando assim, ei, amanhã tem que levantar cedo, vai ser um dia terrível. Pronto, você já estipulou o seu dia de amanhã. E a gente faz isso numa naturalidade tão grande que a gente vai se tornando pessoas queixosas, pessoas amargas, pessoas que não têm muito o costume de sorrir, nem por dentro nem por fora. Muitos, na ânsia de encontrar essa felicidade, esse sorriso, buscam a artificialidade dessas coisas. E aonde se encontra essa artificialidade? Nos vícios. Naquilo que dá aquela aparência de felicidade, mas na realidade é fugaz. Por exemplo, a bebida é uma, as drogas, mas não só isso, alguns padrões de comportamento. Tudo isso cria uma falsa expectativa de felicidade. E ela é tão passageira, tão perene, que passa muito rápido. Então, quando ela passa muito rápido, a ânsia
de novamente ter aquela sensação vai se acentuando, vai se acentuando, vai se acentuando. É o que acontece, por exemplo, com aqueles que foram para o vício da bebida, né? Começa devagarzinho, uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Quando vê, já estão tomando uma caixa de cerveja. Quando vê a cerveja não satisfaz mais, você vai para outras coisas mais pesadas. Isso se dá nas drogas, mas isso se dá também em outros padrões de comportamento, que a gente precisa prestar muita atenção. Pessoas que se relacionam muito, buscam em outras pessoas aquele afeto, aquela segurança, aquela felicidade que não conseguem gerar. O fato é o seguinte: felicidade, amor, quem gera somos nós, não é o outro. Existe também na busca dessa satisfação no âmbito religioso. Pessoas que buscam a religião para dar aquele suporte que ela quer. Que até aquele tipo de liberdade, aquele tipo de pensamento, aquele tipo de comportamento. E as pessoas se enquadram em determinadas doutrinas. Por isso, todas são importantes, para que as pessoas busquem aquilo que lhes satisfaz. A partir dali, logicamente, tem um aprendizado que a doutrina vai fornecer. Porém, muitos buscam numa, não conseguem, vai para outra, não conseguem. Porque, na realidade, ela está buscando só uma ilusão. Ela não vai encontrar nunca, Porque espera que venha, e não é assim que funciona. Nós estamos encarnados justamente para aprender isso. Que não é para vir aqui para o mundo para esperar que tudo aconteça para nós. Que nós tenhamos fortuna, que nós tenhamos estabilidade, que nós tenhamos um corpo belíssimo, que tenhamos uma vida 100% harmoniosa. Não é essa a nossa finalidade. É isso que todos nós ansiamos e lutamos para conseguir. Mas olha só, lutamos para conseguir, nós lutamos. Então nós buscamos. Mas muitos não buscam, querem que caia de paraquedas. Aí que está o engano. Porque quando alguma coisa sai do eixo, as pessoas se revoltam. Por exemplo, na religião. Quando está tudo bem, está tudo maravilhoso, a vida está estável, Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, uma maravilha. Acontece alguma coisa errada, Deus é injusto, Deus é parcial, Deus não olha para mim, etc, etc. Vem essas queixas. Mas o que mudou? A lei é a mesma. O que mudou é como nós encaramos as coisas. O Valdemir de Ângeles fala num dos livros dela que a queixa em demasia afasta a solidariedade dos amigos. Mas quem que gosta de pessoas negativistas, né? Que aguenta também, português bem claro, né? Tem que ter muita paciência. E nós não somos aquelas pessoas detentoras daquela paciência, né? Em alto nível. Somos. Então, naturalmente, as pessoas são repelidas, né? Aí vem a solidão, e aí vem a revolta, Ninguém ouve, ninguém quer saber. e tudo vai encaminhando para uma amiga chamada dor, né? E essa dor, na hora que ela pega, segura a mão das pessoas, aí que elas vão despertar. Até então, todo mundo vai vivendo a vida como lhe aprover, né? Mas na hora que a dor pega, aí busca-se uma solução. Sempre, né? Bom, o nosso título é Murmurações. É uma fala de Paulo, está na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Murmurações são reclamações e contendas, discussões, não é? Então, nós estamos falando de doutrina espírita, de uma filosofia, de uma ciência,
de uma religião. Compete a nós criar contendas com outras doutrinas religiosas? Não, né? O que acrescenta? Nada. O que acarreta? Muita coisa. Vamos pegar um exemplozinho. Nós estamos numa casa espírita, estamos falando da doutrina espírita, vamos falar de espíritos. Faz de conta que eu sou um médium, tenho um protetor, conheço um protetor espiritual que atua comigo nas reuniões mediúnicas. Tá? E esse protetor espiritual, esse espírito que trabalha comigo, seja um índio, um espírito, um ser humano desencarnado, que usa a aparência de uma das suas encarnações quando ele estava encarnado como um índio. Muito bem. Aí vem alguém e fala assim, na própria doutrina, estou falando na nossa casa, ele fala assim, você precisa ficar atento, porque índio geralmente não é muito evoluído, não. Olha a aparência deles, né? Olha só como que eles se apresentam, como fala errado. Então, pode ser que seja um obsessor, não um protetor espiritual. Criei uma contenda, não criei? O que acrescentou? Para mim, nada. Porque tem sobre o preto velho também. Eu citei só um exemplozinho, né? Eu não queria falar preto velho, mas apenas para as pessoas não associarem a outra doutrina. Mas, e aí? E o que nós aprendemos na doutrina espírita? Não importa o rótulo, a embalagem, o que importa é o conteúdo. É aquilo que se fala. Pode aparecer aqui um espírito iluminadíssimo falando abobrinha, você vai engolir? Não vai. Quantas e quantas psicografias a gente vê pela internet aí? Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Jesus, Allan Kardec. Aí você vai ler, tem erro de português crasso, aqueles erros de concordância, e não diz nada com nada. Como que você avalia? Você não precisa criticar. O que a doutrina fala? Se é bom, retém. Se é ruim, descarta. Simples assim. Não precisa de contendas, não precisa ficar reclamando. Faz a sua parte, bem feita. É tudo que o alto espera de ti. Né? Então, lá, fazer todas as coisas sem reclamar e sem criar contendas. Eu acho que é um tema bem simplesinho de se entender, né? Mas isso a gente pode levar facilmente para a nossa vida. Porque o que a gente aprende no Evangelho é para pôr em prática lá fora, não é aqui dentro. Não é se comportar aqui dentro como se fosse um santozinho, né? É lá fora, na nossa prova, no nosso embate, é lá que nós temos que agir dessa forma. E é lá que nós esquecemos disso. É um vício que nós temos. Quando vamos a uma casa de oração, a gente põe aquela melhor roupa e a nossa melhor máscara. E quando saímos da casa de oração, tiramos a máscara. Não adianta, gente. Estamos aqui para aprender e pôr em prática lá fora. São 8h15 e eu ainda não falei da questão 909, vocês estão me segurando? É tal do vício. Né? Tal do vício. Mas olha só, eu bato tanto nessa técnica da gente querer, porque somos nós que fazemos o nosso destino. Se a gente não quiser e deixar a vida correr solto,
a gente vai ser passageiro e não piloto. Então, para onde a vida levar, a gente vai. Independe da parada. Agora, quando você é piloto, você tem condições de escolher para onde você ir. Então, a gente faz isso. Pega o Evangelho como rota e segue como piloto da sua vida. Faz o melhor possível, da melhor maneira possível. Erra o menos possível. Liberta-se dos erros do passado, dos vícios, de tudo que é ruim. Põe para fora. O que adianta guardar em tudo dentro de si? Não vai servir de nada. O que vai servir a nossa arrogância, a nossa vaidade? A gente sabe que a nossa aparência é já que deteriora. Interessante o que vai sobrar quando estivermos no plano espiritual. A imagem que vamos refletir é do que nós nos constituímos. Imagina se não você feinho, bonitinho do lado de lá. Pois é. O problema, às vezes, nem é tão aparência, mas é o conteúdo. É o conteúdo nosso. Vamos lá, vamos ver o que Emmanuel fala para a gente desse texto. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas deste mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Já ouviram, já presenciaram alguém desdenhar das pessoas boas, das pessoas que fazem caridade, que ajudam o próximo? Fala-se que quem age dessa forma são pessoas fracas, frágeis, né? Que a bondade é uma fraqueza e não uma virtude. Já ouviram isso? Mas é o contrário. O que o pessoal chama de coragem, de força, eu chamo de covardia. Quando você se impõe pela força, é a primeira demonstração de covardia. Quando você não tem argumentos para que o seu pensamento, a sua ideia, seja colocada de uma maneira convincente, aí você se impõe pela força. Então é muito comum sufocar os movimentos bons, porque a força, ela intimida. Imagine se não tivéssemos os exemplos dos primeiros cristãos que morreram nas arenas, deram sua vida pelo cristianismo. É coragem, é bravura ou é covardia? É força? O que muitos julgavam naquela época são covardes. Não são. Não eram. Eram as pessoas mais corajosas que estavam ali presentes. As pessoas mais fortes. Porque para fazer o bem, tem que ser forte. Para estar na doutrina espírita, tem que ser forte. Porque ela aponta todos os nossos erros, põe o dedo em todas as nossas feridas, expõe a nossa fragilidade para que nós nos reconstruamos da maneira devida.
aqui, eu acho que eu nunca falei para vocês, ou em alguma outra palestra, de que frequentando a doutrina espírita, frequentando a nossa casa, nós teríamos o reino dos céus garantido. Nunca falei. Nunca falei também que, vindo à casa espírita, todos os seus problemas vão ser solucionados. Falei? Não falei. Que todas as dificuldades vão ser alijadas da vida. Mas que nós vamos nos tornar mais fortes. Vamos. Encarando, superando os obstáculos, aperfeiçoando o nosso poder, a nossa força. Nós somos muito grandes, mas nos tornamos pequenininhos quando nos desviamos do caminho e perdemos largo espaço de tempo no materialismo, no sensualismo, nos vícios, no orgulho, na vaidade, no sentimento de posse e outras coisas, mas que atrasam demais a nossa marcha evolutiva. A gente vai ter muitos obstáculos na vida. E aqui está um bom conselho. Fazer todas as coisas que tivermos que fazer sem murmurar, sem reclamar e sem esbravejar com ninguém. Não é necessário. Quer ver uma coisa bem comum das pessoas ainda atreladas à vaidade? Fazer a caridade e divulgá-las. Né? Uma coisa bem comum. Faz a caridade e divulga. Fiz isso, estou isso, fiz aquilo, com uma maneira de ostentação. E o resto da vida é só coisas banais, só banalidades. A gente não precisa expor nada. Basta a gente fazer o que a gente quer fazer. Por exemplo, muitos competem para ver quem que é mais caridoso, principalmente no meio que tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor. Eu fiz isso, ajudo a casa tal, ajudo isso, faz aquilo, dou cesta, não sei onde. Quem quer fazer a caridade? Não precisa. Não precisa fazer propaganda para ninguém. Tá, e o que isso incorre? Gente, é o seguinte: quando nós buscamos no mundo as coisas do mundo, a gente consegue. A gente quer holofote? Muito bem, fazemos as nossas ações, queremos todos os holofotes vão ser apontados na nossa direção e vão nos iluminar. Esse é o nosso pagamento. Só que a nossa vida não é isso. Quando dermos outros passos na senda evolutiva, a gente vai ver que buscou a recompensa errada. E a gente vai almejar o quê? Eu fui uma pessoa boa, caridosa nesse mundo, fiz muita coisa, mas num propósito de se autopromover. E conseguiu essa autopromoção. Então, o que nós queríamos, nós conseguimos. Aí a gente vai fazer o quê? A gente quer agora o reino dos céus, né? Você não procurou isso? Você não procurou. Você procurou os holofotes. Conseguiu os holofotes. Outra coisa. Tem uma profissão tal. Seja qual profissão for. Não quero essa profissão para ganhar dinheiro. Quero ser um médico, quero ser um arquiteto, quero ser um advogado. Qualquer coisa, cientista. Mas eu quero essa profissão para ganhar dinheiro. E você estuda, trabalha e ganha dinheiro. Esse é o seu intuito maior. E a vida vai passando e você vai ganhando dinheiro.
O que você queria, o mundo te concedeu. Depois você retorna para a pátria espiritual. A sua consciência vai falar: o que você fez? Eu trabalhei para ganhar dinheiro. Por mim, para mim, exclusivamente. Para o meu bem. Você fez pelo próximo. E vai almejar o reino dos céus se você não fez nada para esse fim. Veja bem que quem faz o nosso destino somos nós. E a vida nos dá as condições. Se a gente quiser ir para o lado A, lado B, a gente escolhe e vai e segue. Eu não quero trabalhar a minha vida inteira. Eu trabalho. Eu quero ficar pendurado no Estado. Eu vou lá, simulo alguma coisa e me aposento e ganho um dinheirinho todo mês e isso me mantém o resto da vida. É o que você quis? Conseguiu? Está aí. Vai te dar satisfação isso? Depois tem como reclamar? Tem. Gente, a vida é uma página em branco que nós estamos escrevendo as linhas. Se a gente quer um livro bonito lá no futuro, para que a gente possa ler, escrevamos letra a letra o nosso destino. Agora, vamos escrever um livro cheio de queixas, sombrio, cheio de murmurações, falando mal dos outros, vendo o lado negativo das coisas. Olha que livro difícil de ler no futuro. Quem está criando? Nós. Dá para culpar alguém? Não. As páginas foram dadas em branco para nós escrevermos. E a gente tem que escolher, fazer as boas escolhas. Quando alguém começa a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Quem aqui de nós gosta de reclamar bastante? Ninguém gosta. Gosta de reclamar dos outros? Não, cada um tem seu cantinho para reclamar. Eu reclamo. Não sou perfeito. A gente reclama. A gente tem um nível de tolerância. Quando esse nível ele é extrapolado, a gente não aguenta. É mais ou menos como é a faixa vibratória nossa. A gente vibra uma certa sintonia, né? Tem um grau de tolerância ali para cima e para baixo. Quando extrapola, a gente não se sente confortável nessa situação. Tipo assim, quer ver? Vem alguém e te agride. Qual que é a primeira sensação? Você não conhece a pessoa, você vai na rua assim, aí a pessoa começa a olhar para você e já começa a te xingar. Do nada. O que te motiva? O que você quer fazer? É nesses momentos de teste que a gente vê o que a gente é, como a gente é. Aquilo que nós somos. Os momentos somos testados. No momento que estamos no centro espírita, está tudo harmonioso, tudo bonitinho, tudo bonzinho. Maravilha. O mundo lá fora aqui. Agora que vem as provas, né? Pensa bem, se nós fôssemos espíritos socorristas, tá? Aqueles que estão no plano espiritual e vão embranhar lá para as zonas umbralinas, para as regiões mais difíceis, ou aqui na crosta mesmo, em socorro a alguns irmãos que estão desajustados. Como que vai ser a recepção nossa? Vai ser: nossa, meu Salvador chegou? Não. Veja, vocês podem ver um exemplo bem nítido, bem claro no filme que passou agora, dos Mensageiros 2. O mentor foi o quê? Ele foi hostilizado.
Ele foi acusado, foi colocado dentro da cara dele. Qual foi o comportamento? Silêncio. Será que a gente tem esse comportamento? Nós ainda não ficamos em silêncio dependendo da outra mesmo. Por isso que cada coisinha que a gente lê cada semana é uma pecinha do quebra-cabeça que estamos montando o nosso eu. Né? Mas não basta só a gente tomar contato com aquilo, achar bonito, não, tem que pôr para dentro. Mas, Valdemir, você não acha que a gente também tem que se expressar? Por exemplo, às vezes começa esse exemplo que você tem, uma pessoa te xinga na rua. Às vezes você tem que extravasar aquele sentimento, por exemplo. Você está com raiva. Às vezes você tem que deixar a raiva vir para você deixar. Você sentiu a mesma coisa com medo, a mesma coisa com a raiva. Você tem que deixar ela vir, porque aí quando ela vem, também ela tem aquela. É necessário também. Assim. Não pode ser sem nada, não. Vou sempre ser bonzinho, boazinha, passar a mão na cabeça e falar assim: nossa, eu sou generosa, sou boazinha. Não, tem que deixar esse sentimento também do mal acontecer para você também evoluir no mal também. Você não acha? Que a gente às vezes tem que ter os sentimentos, esses valores que não são os bons, né? A gente não tem que ser sempre bonzinho, não tem que sempre olhar. É que a gente também entender que a gente precisa ter calma. Aquele sentimento da raiva, da tristeza, você precisa sentir. Você não acha? Olha, Para você poder sentir. eu entendi o que você quer dizer. Eu concordo com você. Em partes. É importante, tanto é que esse é o papel de nós estarmos encarnados, de lidar com as coisas contrárias. Exatamente. Quando a gente lida com as coisas contrárias, que a gente tem a reação, a gente vê como é que a gente é. Exato. Só que nessa reação que nós temos, nós temos que ter a ponderação. Agora, nós não podemos agir assim instintivamente mais, porque a gente tem que ter um time para pensar, para refrear. Então, mas é necessário você sentir. Mas é isso que acontece com a gente o dia a dia. Sente, e é necessário isso, para a gente aprender a lidar com isso. Exatamente. Eu sempre falo aqui, por exemplo, eu sempre fui contra aquela filosofia antiga, medieval, de as mulheres irem para um convento, viver uma vida de celibato, de castidade, de clausura. Pureza, né? Era tudo aqui dentro. Então, de total isolamento com a sociedade, para não se macular. Aí você deixa de viver as experiências terrestres e muitas das suas imperfeições ficam lá gravadas, guardadas no seu íntimo, sem ter essas experiências para poder pôr para fora. A questão é como que nós vamos reagir. Quando você reage impetuosamente, tem uma repercussão, toda ação tem uma reação. O que nós estamos aprendendo é como reagir a essas. Lógico, quando você sente, é sinal que você é ainda desse jeito. Você ainda está sentindo desse jeito. Mas só que você já está refreando, já é um passo. Com o passar dos milênios, a gente vai se equilibrando, até chegar ao ponto de ser um Gandhi, por exemplo, que quando lhe ofendiam, lhe esbofeteavam, ele não reagia, porque ele não tinha esse ímpeto dentro dele mais. Mas que o que você falou é verdade, a gente expõe o que a gente sente, o que a gente é, nos momentos de adversidade. Mas é exatamente por isso é necessário. É necessário. Sentir essa situação, porque aí você vai entender. Por exemplo, igual a ansiedade, as pessoas são ansiosas. Precisa sentir a ansiedade para que ela possa passar. Por exemplo, para que a raiva, porque aí você vai lidar com isso melhor. Você vai, é exatamente isso. Você vai ponderar a tua raiva, você vai ponderar seu medo, você vai conseguir ponderar a tua ansiedade.
as perdas, as doenças, o envelhecimento, as frustrações, os abandonos, tudo isso faz parte. Né? Para ficar cutucando o nosso íntimo para a gente reagir, para a gente ver, olha como é que eu sou. Para a gente se conhecer e modificar. Por isso, o Evangelho é importante, porque dá um norte para a gente nos momentos difíceis. Como que eu devo agir? Um momento de perda, por exemplo. Perdi um ente querido. Como que eu vou reagir? Eu vou ficar em luto eterno, como antigamente se ficava? É isso? Ou eu tenho meu tempo de luto, eu tenho tempo de reconstrução, de entendimento do que está acontecendo. Então, tudo na vida é para nos apurar, nos vincular. Mas não quer dizer que a gente tendo contato, a gente já mudou. Não quer dizer isso. A gente vai mostrar as nossas reais, efetivas mudanças no dia a dia, na vida. E isso é lento. E é bom. É bom. É lento. A nossa mudança é lenta. Por isso que eu sempre estou dizendo, a natureza não dá saltos. Uma pessoa, me converti à religião tal, eu sou outra pessoa. Não é. Não é. Ela deu um passo. Isso é verdade. Só que ela tem uma longa jornada para modificar-se. Tanto é que tem tantas pessoas que entram na religião, saem. Entra no Espiritismo, saem. O Espiritismo fala muito em processo, né? Nós estamos num processo de melhoria, de olhar para dentro da gente. Então, não é sempre estarmos, não. Né? Eu li um negócio hoje no Facebook, que eu não vou lembrar o que, mas falando assim, falhos. Todos somos falhos. Aquele que diz que não é, está mentindo. Já falhou. Então não é assim, né? Não é. A gente vai procurando ser um pouquinho melhor a cada dia. Mas não é assim. Se perguntarem para o Chico Xavier, você é uma pessoa, ele vai falar, não, eu sou falho. Se perguntarem para o Francisco de Assis, você é uma pessoa perfeita, ele fala, não, eu tenho uma multidão de erros a serem burilados. Se perguntarem a Jesus, você é bom? O que ele respondeu? Bom é o Pai. Bom é o Pai. Nem ele se achou, nem o Cristo se achou. E a gente vai se achar? Nossa, aí é muito bom. Quem somos nós? Pois é. Os que Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa indispensável, só o último. É indispensável conservar-se o discípulo. De novo, é indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. Não é verdade? Em tudo quanto é lugar nós vamos ter um pensamento contrário, ações equivocadas. Faz parte desse planeta. Ainda não estamos num planeta de espíritos altamente iluminados, muito pelo contrário. O que acontece aqui são espíritos
tem por aqui são espíritos Altamente endividados e também ainda primitivos, né? Recém-saídos do primitivismo. Se a gente analisar a nossa Terra aqui, há 1000 anos atrás, não precisa ir muito longe, não. 1000 anos atrás nós éramos praticamente animais pensantes. O que a gente fazia, o que a gente faz hoje. A gente, modo de dizer, que muitos fazem ainda hoje, à nossa volta, são coisas, né? Não deveriam ser assim, mas então isso denota que nós estamos realmente num planeta primitivo. Primitivo? De provas e expiações, que eu uso esse termo, né? Mas de provas e expiações meio atrasado. A gente melhorou bem. Tem que dar os méritos. Mas existe muita coisa a ser modelada. A gente não consegue viver em paz um país com o outro. Isso denota que não estamos bem. Não estamos bem. A gente agora tem conflito interno, praticamente quase uma guerra civil. Por quê? Por paixões. Se perguntarem para as pessoas o que elas estão, por que elas estão digladiando, elas não sabem. Não sabem explicar. Totalmente ignorantes. Todos não, mas a grande parte é ignorante. Porque quando você cria uma contenda, você já perde a razão. Fazer a sua parte. Você tem uma visão? Expõe. Se for boa, logicamente vai ser abraçada por muitos. Se for ruim, vai ser descartada. Você não pode impor uma coisa, um pensamento. Você tem que simplesmente fazer dar a sua contribuição. O que as pessoas estão querendo hoje em dia é impor, retirar a liberdade do outro, liberdade de pensar, de escolher. Isso está totalmente contra as leis do Cristo. E eles não veem, as pessoas não veem isso. Você não pode adentrar o universo do outro é do outro, não é seu. O que você pode fazer é esclarecer pelo exemplo, pela dedicação, pela paciência, pela imposição. E isso, gente, estou falando para nós, não estou falando para o mundo lá fora, não, estou falando para todos nós. A gente deve guardar o que é bom, passar o que é bom, mas nunca impor nada a ninguém. A liberdade de cada um é sagrada. E quando a gente fala em indulgência, quando fala em paciência, tudo isso nós estamos remetendo àqueles que estão convivendo conosco na vida social. Respeito. O que não tem por aí afora, nesses tempos atuais, é respeito. Impera por aí a mentira. A mentira está propagada assim de uma forma tão absurda. E o jeito da gente não se adentrar nesse meio, não se misturar, é muito simples. O mestre já explicou. A árvore boa dá bons frutos. Se alguém fala alguma coisa que é destrutiva, essa pessoa é boa. Que põe irmão contra irmão, é boa. Que destrói uma sociedade, que destrói uma família, é boa. Que mata, que rouba, é boa. Não. Poxa, nós já estamos num patamar de discernimento sobre isso. Paixões? De jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Clareza de raciocínio. Entendimento. Responsabilidade no pensar, no falar, no agir. Respeito às opiniões contrárias.
mas fazer sempre a sua parte. Não fazer contendas. Encaixa direitinho no cenário atual que nós estamos vivendo. Para que contendas? Se estamos todos irmãos. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado. Olha, bem atual. Tudo está errado. Nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Se houver vegetação permanente, suas observações são injustas e desanimam. Lutemos quando estiverem nossas forças, contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, ou seja, aumentemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Resumindo, Evangelho é amor. Não existe amor estagnado, amor é ação. Então, qual é o segredo de uma vida equilibrada? Ser amor e espargir amor. O resto. Não criamos contendas. Nem vivamos a reclamar por aí afora de tudo que está acontecendo. Porque graças a tudo que está acontecendo, nós estamos nos descobrindo como somos. Estamos vivendo aquela fase, separação do joio e do trigo. Pois é. Sabe que o joio e o trigo têm a mesma aparência, né? Mas um tem conteúdo, o outro não. Tenhamos conteúdo. Vamos pro próximo? As testemunhas. Mais uma fala de Paulo. Novamente estamos em Paulo, hein? Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Um dia quero decorar tudo isso. Um dia eu vou decorar. Você lê o versículo tal, coisa. Versículo mais? Capítulo. Versículo. Tipo assim, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse aí depois. Qual capítulo, qual versículo? Aí quando tem algumas falas assim. Eu preciso expandir entre nós o conhecimento da doutrina. Então, vamos tentar decorar mais uma questão, né? Já decoramos duas nesse curso, né? Decoramos duas, vamos passar para 3, né? Vamos lá, qual vai ser? Temos a 1 e a 909. Não, vamos aleatoriamente, que é mais divertido, né? Então vai. Na sequência aqui. Vou abrir aleatoriamente aqui, nós vamos mais para o final, mais para o começo ou para o meio? Escolhe. O meio. Capítulo 9. Nossa. Questão 456. Quem sabe a questão 456? Ninguém sabe a questão 456? Agora que a gente está estudando aqui no quinta-feira. Eu tenho inveja de quem sabe. Eu vejo lá no divã, a questão tal, me fala isso, fala aquilo, nossa. Também não vai guardar todas, ele vai guardar algumas, a gente sabe disso. Umas 100, 200, mas todas eu acho difícil.
A menos que tenha uma memória fotográfica aí é uns 500. Estou fugindo do nosso conteúdo, mas vou dar 5 minutinhos de recreio. Questão 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Depende da categoria e do tal espírito. Depende da categoria de espírito. Depende da evolução dele. Tem uns que não. Tem espírito que tem muito mais capacidade. Tem uns que estão tão bem baixos que não vão mudar. Os menos evoluídos não podem. E E os mais evoluídos não querem. Então é só porque foi igual. Se tiver igual, vamos ver a resposta. Vamos ver. Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Como disse o Paulo. Pode vê-lo. Mas, tem um mas, cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Os evoluídos não vão querer saber o que nós fazemos, o que nós falamos nas fofoquinhas. Os não evoluídos, os mais simplesinhos, não querem saber o que nós estamos fazendo aqui na casa espírita. Mas quando se está na mesma sintonia, por isso, orai e vigiai. Há uma nuvem de testemunhas do seguinte. Lógico que só aqueles que vão estar próximos são aqueles que se afinizam. Ou pelo amor, pelo ódio. Quando é pelo ódio, todas as nossas fraquezas estão ali abertas, expostas. Vai dar problema. Na hora do problema. É a porta aberta para as obsessões, para as fascinações. Será que a gente consegue decorar essa pergunta? 456. Vamos ver, semana que vem a gente vai saber. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Essa é a pergunta. E a resposta qual que é? Podem ver. Mas Podem, pois estáis. Esse mas Bom, mais, nós vamos esse ver. mas vai marcar. Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeado por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam dos que não lhes interessam. Vou lembrar dessa no geral, que é fácil da gente guardar. Né? Agora o número é fácil. 4, 5, 6. A que se refere a gente vai lembrar. Agora, se for para dizer do jeito que está escrito aí, você decorar. Se a gente continuar nesse ritmo, daqui a uns 1000 anos a gente decora. Não, 1000 anos. Dá uns 400 anos a gente decora tudo. 300 e poucos anos a gente decora tudo. A gente está decorando 3 num ano, né? 3 num ano. A questão, está brincando um pouquinho, só para dar uma desanuviada na mente, mas o importante não é decorar, não. O importante é pôr em prática. Tem muita gente que desconhece o que está escrito no Evangelho, nos Espíritos, mas na vida prática executa, que é uma beleza. Então, não é questão de você ter só a parte espiritual, tem que ter a parte moral
Agora, Dani, interessante uma coisa que poesia, eu tenho dificuldade também para decorar. Mas a maioria das pessoas já percebeu que a pessoa consegue decorar poesia? A maioria das pessoas consegue. Eu não sei se é por causa da lógica que tem a poesia, né? A rima, a quantidade de sílabas que tem em cada estrofe. Existe alguma coisa por trás disso. É. Existe Tem uma lógica que auxilia a mente a Exatamente. gravar aquilo ali. Tem. E isso existe. Eu já ouvi falar e eu sei que existe. Mas não sei agora explicar isso aí. Não E sei tem como- aqueles poetas, principalmente os nordestinos, né? Não porque eu seja de lá, não estou puxando brasa para a minha sardinha, não. Eu também tenho dificuldade. Mas tem um primo que manda do grupo da família lá, todo dia manda um tanto de coisa lá. Aí a gente vê o Brau Bessa, né? São dentistas mesmo. Os repentistas, ele tira a palavra que encaixa, assim, né? De repente a gente dá um tema para ele e ele desenrola aquele tema sem. Né? O Brau Bessa ele ia naquele programa lá. Né? Mas não é para qualquer um isso, não. Isso é para quem já O tem. programa da Globo lá, ele falava poesia inteirinha, dá umas 3 ou 4 páginas, ele fala, não erra uma palavra. Sabe quem que falava, recitava muito bem poesias? O Rolando Rodrigo. Sim. Sim, também. Ele falava muito bem. E a ele dona- declamava muito bem. A dona Ana Guimarães Ela também também. tem uma memória E muito a boa. mulher da Aslane é boa, né? Aslane é para poesia. Eu acredito que a gente não faz esse tipo de treinamento, né? Mas eu acredito que a maioria das pessoas tem facilidade. Deve ser alguma coisa, tem alguma coisa física que facilita isso, né? Tem uma palestra da Nete Guimarães que ela fala sobre a poesia. E ela fala que é um dos exercícios melhor contra o Alzheimer. Exatamente. Verdade. Justamente pelo jeito que ela é composta. Ela não é música e não é também um diálogo, né? É meio lá, meio cá. Então, exercita o cérebro. É interessante. Não lembro mais da definição dela, né? da explicação dela, mas é interessante. Bom, vamos seguir o nosso caminho. Questão 456, né? Que eu falei? Qual que era a pergunta, né? Os espíritos podem ver, Podem podem ver ver tudo que nós fazemos. Viu? Já decorou, né? Vamos exercitar um pouquinho, né? Não tem barra, não. Eu já fiquei só, os espíritos vêm. Foi mais. A gente tem que se esforçar um pouquinho para melhorar. A gente fala dos outros, né? Ah, tal pessoa tem facilidade. Não, todo mundo começou do mesmo jeito. Você começa com um, passa para 2. É só exercitar. Essa capacidade todos nós temos. O que falta é essa nossa irmã. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Vocês já pararam para pensar o seguinte? Existem espíritos, certo? Certo. Eles estão por todos os lados, certo? Certo. Eles nos veem, certo? Certo. E nos dirige. E muitos nos dirigem, certo? Certo também. Nos momentos de intimidade, vocês acham que nós estamos sendo vistos também? Depende. Tá bem alinhada, tá bem alinhada as respostas. Tá. Quando é um casal afinado, na base do amor mesmo, os espíritos benfeitores não deixam que os outros entrem naquele local. Não vão, não entram. É isso?
Então vamos raciocinar. A doutrina espírita quer que a gente raciocine. Não é só em pegar uma resposta, está bem definida a resposta, mas vamos então adentrar esse universo. Tanto é que a fé raciocina. Repete para mim, Maria. Então, numa relação sexual, Tá. marido, mulher, companheiro, Tá. seja lá o que for, mas onde houver o amor, aquela união legal, a espiritualidade maior não deixe que esses espíritos que gostam de ver adentrem a vida. Então nós somos dependentes que tenhamos espíritos iluminados à nossa volta policiando-nos. É isso? Não. É Não. sentimento. Beleza. Não, Então nós vamos. eles também não, eles ficam ali, mas não deixam ninguém entrar e nem eles ficam vendo nada. Peraí. Vou reformular minha pergunta. Vamos começar de novo? Sim. Vamos lá. Dá a sua resposta primeiro. Tudo que eu falei? Tudo que você falou. Então, numa relação sexual, Tá. marido, mulher, companheiro, em que é envolvido ali amor, né, aquilo tudo recíproco, ninguém entra ali, Certo. certo? A espiritualidade não permite A espiritualidade não permite. que entrem ali para ficar Então vendo. tem- E nem essa espiritualidade também. Então tem alguém ali policiando. É isso? Não sei se é essa palavra. Se o próprio sentimento ali. É isso que eu quero desmistificar. É É isso que eu quero desmistificar. que a vibração, o sentimento. É, Porque, pensa bem. não é policiar, não. Mas o entendimento é esse. As pessoas têm esse entendimento. Por quê? Em alguns livros está destacado exemplos assim. Então você pega um exemplo que está no livro e generaliza para tudo. E eu falo, generalizar não funciona. Pode ser naqueles casos específicos, verdade? Pode ser, mas pura absoluta verdade. Em outra circunstância é outra coisa. Então veja bem, se nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, se a gente precisa que alguém nos policie para darmos a segurança de acordo com o nosso merecimento, vai ter um batalhão enorme de espíritos para tudo quanto é lado, a todo instante. Isso parece que não bate. Essa informação parece que não bate. Ela funciona em casos específicos, como retratados nos livros. Mas pensa bem, que multidão de espíritos protetores vão estar ao nosso lado, não, você não vai entrar, não, você não vai ver isso. Essa não é assim que eu penso. Pois é, porque não é assim que funciona. Esses que estão guardando, não é assim que eu imagino. Exatamente. Isso eu quero entrar. Eu quero entrar porque não levar as coisas ao pé da letra. Não, porque no meu lar tem meu protetor espiritual de prontidão. Não deixa ninguém entrar. Não. A lei que nos rege é natural. É natural. Então, vamos imaginar. Eu agora vou cogitar. Eu vou estimular a gente a pensar. Não estou dando a resposta. Estou apenas estimulando a gente a pensar. Faz de conta que, nesse emaranhado que nós vivemos, entre plano físico e plano espiritual, o nosso padrão de comportamento gera uma frequência. E essa frequência é a que justamente atrai ou repele os espíritos naturalmente. Então, de acordo com as minhas atitudes, o meu jeito de ser, o meu procedimento, tanto no âmbito individual como no âmbito familiar, coletivo, eu gero um campo de atração, ou uma sintonia,
magnetismo, uma vibração. Isso é uma proteção. Que ela naturalmente é a proteção. Mas é uma coisa assim, não é que o meu jeito vai repelir, como se fosse assim um raio repelindo. Não, é diferente. Eu creio seja diferente. Que naquele patamar, determinados espíritos não conseguem ver aquilo, não conseguem adentrar aquele ambiente naturalmente. Porque se a gente levar pela letra, em toda casa bem estruturada, tem um batalhão de espíritos protegendo, parece que a lei é meio... Agora, e ao contrário, na casa de prostituição, nas casas que já são para aquela finalidade, imagina o padrão vibratório ali, está liberado. Aí uma energia tão... Pois é. E agora imaginemos, já que você falou de uma casa de meretrício, que dentro daquela casa tenha 30 pessoas dos mais diferentes níveis. Só que tem algumas pessoas que vivem naquele ambiente contra a sua vontade. Ela tem uma certa, vamos dizer, mesmo que em condições inferiores, menores, ela tem alguns merecimentos para ter uma proteção naquele ambiente insalubre. Então quer dizer que vai ter o protetor espiritual dela aqui, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui ela pode acontecer. Não, é a lei que nos rege natural. É isso que eu quero falar. A lei que nos rege é natural. Depende de nós. Toda proteção ou toda desproteção. Por isso o padrão de comportamento, de pensamento elevado, vibrar em sintonia alta, nos protege. Em qualquer situação, em qualquer lugar. Olha, hoje os espíritos socorristas que vão para um umbral, o que eles falam? Olha, pensamento em Deus, sejam orações para aqueles que estão começando, para eles não entrarem naquela sintonia, porque eles ainda têm, logicamente, uma certa afinidade, mas aqueles que já passaram, pode entrar em qualquer lugar sem se macular. Lei natural. A gente também não pode ser preconceituoso com aqueles lugares que vibram menos, né? A gente não está sendo amoroso, generoso. Né? Não, mas como eu refiro, é que quem procura já vai com pensamento. É isso mesmo, é a energia dele, o pensamento dele não vai ser de que coisa boa, não vai meditar lá. Ele vai em busca. Pronto. Então, eu acho que ali, você citou lá, mas tem pessoas, talvez pessoas, mulheres que estão numa situação, não porque são casos específicos, mas normalmente tem casos e casos. Tem casos e casos. Cada caso é diferente. Aí que a lei se torna perfeita. A lei se torna perfeita porque ela é individual, é de acordo com o seu merecimento. Então você está no patamar, faz de conta, eu e você, nós dois somos frequentadores desse local. A gente vai lá. Você tem um nível de proteção e eu tenho outro nível de proteção. De acordo com as nossas vontades, de acordo com os nossos interesses, de acordo com aquilo que nós conquistamos. Não tem alguém que vai lá e vai nos julgar ou nos proteger, né? Temos nosso protetor. Não, isso é fato. Mas é uma coisa assim mais genérica. Nós estamos falando uma coisa do cotidiano, do dia a dia, do minuto a minuto. Nós não somos tutoriados a todo instante, 24 horas por dia. Nós, adquirindo certo merecimento, vamos ter algumas proteções específicas na visita desses trabalhadores do bem. Mas 24 horas, de jeito nenhum, né? Então, para muitos ali, é de acordo com o seu merecimento mesmo.
E cada um que está presente ali vai amadurecer. Cada um vai, todos vão amadurecer, todos vão aprender e todos vão se alçar voos, todo a seu tempo. Um vai demorar uma encarnação, outro alguns anos, outros 10 encarnações, cada um tem seu tempo, mas todos vão. Isso é lei. Então aí que a gente vê a perfeição. Aliás, tem uma outra questão que eu preciso achar o número, mas essa é fácil de a gente entender, que onde diz muito, nós estamos falando. Onde estão escritas as leis de Deus? O que é consciência? O que é consciência? É o espírito. É a parte pensante. É o ser. O ser é a consciência. Onde está escrito? Em nós mesmos. Então a lei está intrínseca em nós. Se está intrínseca em nós, não tem como escapar dela. Então a gente tem todas as atenuantes e todas as agravantes da lei. Toda a justiça. E todo o mérito está dentro de nós. Então, se a nossa felicidade ou a nossa infelicidade depende só de nós, poxa, qual que nós vamos escolher? Vamos lá? Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta. Parece que eu estava falando isso? Não estava falando isso? Comecei? Cada existência humana é sempre valioso dia de luta. Generoso degrau para a ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Lógico, de acordo com não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. E tudo a ver com a questão 456. Conclua. Desenvolva. As testemunhas, né? Qual que era a pergunta 456? Eu já esqueci. Vocês veem todos os seus atos. Se eles veem Os espíritos vêm todos lá. E bateu, né? Eu abri a esmo, hein? Então, isso Vocês que eu viram? ia falar. Aleatoriamente. Eu abri aleatoriamente. Olha que coisa. Até me arrepio. Eu não tenho nada a ver com isso. Bom, em toda parte da Terra. Em toda parte da terra, o discípulo respira, rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre, a esmo, sem razões sólidas, com bases no amor ou na justiça. Quando eu estava lá começando no Espiritismo, bem novinho, uns 2 anos atrás, eu ouvi uma coisa assim, falando desse tema. Nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas que nos observam constantemente. E o entendimento na época era que realmente, aonde você fosse, tinha um espírito te olhando. Seja quem for. Até dentro de casa. Eu vou falar, é meio hilário que eu vou falar, tá? Mas eu vou falar. Até no momento que você vai no banheiro e fala, nossa, será que tem espírito aqui olhando? Quem que nunca pensou isso? O Valdemir. Não pensou? Já pensou? Não, vou fazer o Eu já pensei isso aí. Aquele
Sei, mesmo. Ele contou uma história uma vez. Ele disse que uma paciente foi procurar porque ela fazia não sei quanto tempo que ela não tomava banho. E ele disse que ela chegou assim, sabe, com aquele medo, aquela coisa. E ele foi investigando, porque ele também faz a terapia de vida passada, né? E aí ela falou que não, que ela tinha medo de tirar roupa, porque podia ter espíritos ali olhando. E ela não, mas ele disse que era uma coisa impressionante o jeito dela. E ela foi se abrindo. Aí ele fez a terapia. Ela, quando ela era jovenzinha, ela foi assediada e estuprada num banheiro, dentro de uma banheira, um chuveiro ligado. Então aquilo tudo marcou. Ela tinha medo de tirar roupa, ela dormia de roupa, sabe? Tudo por causa disso, aquilo ficou marcado até que ele foi trabalhando com ela, para ela ir aos poucos se tirando isso. Triste pensar que é tão comum nos dias de hoje ainda. Pois é. Tão comum. Triste demais. Pois é. Pois é. Então, é uma coisa que eu sempre pensei. Puxa vida, parece que não faz muito sentido, né? Tem que ter algum mecanismo que a gente tem que ter uma certa privacidade. Tem que ter, senão... Um dos livros do André Luiz Luiz, acho que eu já também citei isso aqui, essa passagem no nosso curso. Relata lá um casal, né, que foi para um motel e chegando lá, uma coisa é a parte física do quarto, a contraparte espiritual daquele quarto de motel tinha uma arquibancada dos dois lados assim. E ali um monte de espíritos que iam assistir, não preciso falar o que, estavam ali para isso. Se não me engano, ou é Herdeiros do Novo Mundo, ou Despedidos da Terra, é um desses livros dessa trilogia que cita esse relato. Aí eu penso, puxa vida, será que todo lugar é assim? Não, não é. Por quê? Aí entra aquela frase que você falou, o casal tendo merecimento, a espiritualidade não deixa, mas há um mecanismo intrínseco aí. Não é que eu não creio que o espírito lá, não, aqui ó, vai todo mundo embora e que aqui está fechado ao público. Eu não creio que seja assim. Eu creio que seja uma coisa natural, de acordo com o procedimento das pessoas. Mas quando o procedimento delas, ou a atitude delas, ela não é condizente, elas ficam, logicamente, vulneráveis a esses tipos de espíritos. É a tal da sintonia que eu tanto falo. Mas me fala uma coisa. Eu não vou saber esse doutor, mas o Divaldo Franco, ele foi fazer uma conferência não sei aonde. E o local que ele foi dormir era um motel. Lembro disso. Sabe dessa história? Mais ou menos. E ele não dormiu na cama, dormiu no chão. Sim. E pediu um travesseiro, porque ele disse que qualquer lugar que ele vai, ele pede um travesseiro, por causa de tudo que tem ali. Ele leva dele, né? Ele leva dele e quando ele não leva, ele pede um travesseiro novo. E ele dormiu no chão, com um travesseiro, e ele ouviu coisas a noite inteira. Como é que fica essa sintonia? Pois é. Quando eu ouvi ele falar isso, eu falei, meu Deus, mas como é que faz? Como é que fica isso? Mas o grau de sensibilidade dele mediúnica é muito grande. Então a psicometria dele é muito apurada. E a gente tem também isso.
A gente entra em alguns lugares, a gente não se sente bem. Outros a gente se sente bem, né? Outros a gente entra e dá aquela vontade de chorar, né? Outros é um ambiente muito hilário, você sente vontade de rir, assim, com facilidade. São impressões que estão impregnadas naquele ambiente. E nos móveis, o chão, o ser, são assim, de coisas mais, de ligação mais íntima, realmente impregnada. Vai, tenta dormir com o travesseiro de outra pessoa, pra você ver. Todo mundo fala assim, eu só durmo com o meu travesseiro. Será que não é por causa da sensibilidade? Não sei, pode ser que sim, em alguns casos, outros não. Mas o fato é que tudo que a gente faz também fica impregnado nos nossos nomes. A casa, por exemplo, você comprou uma casa, a casa era de uma determinada família, né? E ela saiu e você comprou aquela casa, tem a vibração daquelas pessoas naquela casa. Tem sim. Tanto é que a primeira coisa que recomenda-se, aliás, são duas coisas que recomenda-se quando você vai comprar a casa que era de outro dono, outro morador. Primeiro, pinta todas as paredes. Pinta todas as paredes. E segundo, antes de entrar na casa, faz uma festa para a criança. Sabia dessa? Uma festa para a criança. Sabe por quê? Eles vão fazer uma bagunça tão grande lá, vão impregnar de tanta alegria infantil, que vai expulsar tudo quanto é tipo de espírito. Nossa, não conheci na festa. Eu não sei onde que eu li isso, mas isso é verdade, não estou brincando, não. Mas deve ser mesmo. Bom, vamos seguir aqui, só para terminar, já estamos quase no nosso final já. Onde eu estou? Você está ali na justiça. Então é antes da reencarnação. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida, juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito, amigos interferiram no serviço de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa e lhe falam sem palavras nos refúgios da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem do outro lado da vida. Fazem, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Logicamente, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, mas alguns desses elementos, dessas pessoas, desses espíritos, são nossos protetores, nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos de outra hora. Nós vivemos entrelaçados nesse universo. Nem a morte consegue separar as pessoas. Nada separa. Porque estão todos unidos pelo pensamento, pelo amor, pela amizade. Então, por mais que um desencarne aqui, outro reencarne lá, os laços que unem as pessoas não se desfazem. Muitas vezes nós estamos passando por momentos tormentosos aqui na planeta Terra, difíceis, complicados, complexos. Eles se mobilizam para nos auxiliar, para que a gente não saia derrotado, para que não faça besteira. Estão sempre nos aconselhando, mas sempre a última resposta, né? A última escolha é nossa. Nos aconselham,
nos intuem, nos deslocamentos pelo sono, conversam conosco. Estamos todos unidos. Isso do lado do bem e do lado do mal. Aqueles a quem nós não nutrimos boa relação, bons pensamentos, também estão unidos a nós. E a gente tem um condão muito ruim que nos causa muito problema. É o seguinte: não gostar de determinadas pessoas. A gente, nesse procedimento, adquire inimigos gratuitos. E vou explicar por quê. No mundo, tanto físico quanto espiritual, por todos os lados tem pessoas que são afins, que são parentes, são amigos de longa data, aqueles que gostam de nós como se fossem os verdadeiros irmãos, protegem-nos, acompanham-nos, torcem para que a gente se dê bem na vida, etc. Mas nem todos são evoluídos. Gostar de nós não quer dizer sinônimo de evolução. Então vou dar um exemplo bem prático. Nosso amigo Geraldo. Eu e Geraldo somos desafetos. Ok? Então eu estou maquinando aqui, eu tenho que fazer uma coisa para prejudicar o Geraldo. Tive uma ideia. Aí faz de conta, os três que estão atrás do Geraldo são os protetores dele, os amigos, protetores não, os amigos espirituais. Os amigos espirituais do Geraldo. E eles estão vendo o drama. Estão vendo que eu estou armando. Vamos fazer tal coisa. E traço um plano para prejudicá-lo. Os nossos três amigos ali atrás, que são protetores, são amigos do Geraldo, né? Em espírito, querem protegê-lo e veem que o que eu vou fazer é muito grave. Eles não têm um grau de evolução assim de um protetor espiritual, um espírito muito evoluído. Está mais ou menos no nosso nível. Então o que eles guardaram assim? Rancorzinho. Você vai pegar? Eles não vão te pegar antes. Então eu estou matutando uma coisa para prejudicar ele e tem três ali atrás querendo pegar eu. E essa é a realidade. Todo mundo tem seus afetos e tem seus desafetos. E quando você vai mexer com alguém, você não mexe com um, você mexe com todos que estão envolvidos. Fato. Olha só que problemão que eu tô gratuito, né? Que eu estou buscando. E vamos supor que dentre esses três, a Marta, só porque é mulher, né? Ela é ruim que dói. É ruim que dói. Assim, eu não perdoo. Eu vou te perseguir o resto da eternidade. E mais uns 30 dias depois disso. Pronto, olha aí. Quem que buscou o problema? Ela me conhecia? Não. Ela nutria alguma coisa por mim? Não, nem sabia da minha existência. Mas como eu fiz alguma coisa para ele, adquiri um inimigo gratuito. Viu como o nosso procedimento pode gerar problemas gravíssimos? Mas vamos virar a página, vamos fazer o contrário? Eu e o Geraldo somos amigos de longa data. Eu sei que o Geraldo está passando um certo probleminha na sua vida, sei lá, tipo de problema. Eu falei assim, não, eu vou solucionar esse problema do Geraldo, ela nem vai saber que fui eu. E agi nos bastidores, e dei um jeitinho. Então aquele problema grave que ele estava passando foi resolvido, mas ele não ficou sabendo que fui eu que ajudei.
Mas os 3 que estão ali atrás viram. E eles sabiam que o problema era grave. E que isso radicalmente mudou e ia mudar o roteiro da vida no geral. O que eles passaram a nutrir por mim? A afeição. Então, os bons sentimentos, a amizade. Tudo foi uma escolha. Tudo na vida é escolha. Nós escolhemos o nosso destino através das ações. Então, convém nós buscarmos o lado negativo? Nunca. Mas é assim que acontece com todo mundo? Estou citando um exemplo. Mas a vida é assim. Tudo que vai, volta. Tudo. Lei de ação e reação. Isso aqui serviu bem para ilustrar o nosso tema, cercados por nuvens de testemunhas. Então, o que fazemos, na maioria das vezes, está sendo preponderante para a modificação para o bem ou para o mal da vida nossa e da vida dos que estão à nossa volta. Ok? Fazer com isso o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje. E não te esqueçam dos que te acompanham e cheios de preocupação e de amor. É isso, gente. Boa semana para todos nós. Passou rapidinho, né? Semana que vem estamos aí com muita alegria e com muita disposição. Muita saúde a todos.